Então, gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Para hoje, estar dando aqui meu testemunho, tá? Espero que esse vídeo atinja muitas e muitas pessoas, né, que estejam passando ou que já passaram pela mesma situação, tá? E hoje eu vou estar contando o meu testemunho pessoal, tá, gente? De cura, né? De cura, porque como tem alguns vídeos aí, 10 meses atrás, eu passei por uma cirurgia que não foi nada fácil, tá? Já começo dizendo que não foi nada fácil. Passei 5 anos da minha vida tentando e nada dava certo, tá? Fiz o tratamento durante esses 5 anos com remédio, usei DIU, fiz de tudo, mas não consegui me livrar desse problema, tá bom? Então hoje eu vou dizer para vocês como tudo aconteceu. Então, vai ser com muito orgulho que eu estou gravando esse vídeo para que vocês que estejam passando pela mesma situação entendam que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então não desista do milagre de vocês, da cura de vocês, tá? E se Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir, tá bom? Isso é o que eu sinto no meu coração, que hoje só tem gratidão a Deus por isso, tá bom? Então, gente, tudo começou na minha vida no ano da pandemia, tá? Foi quando eu realmente comecei a fazer o tratamento, mas aí em seguida já veio a pandemia e parou, né? Os atendimentos, né? Então, de lá pra cá, eu só piorei. Não vou mentir pra vocês. Não foi nada fácil, foi um momento bem de desespero, de às vezes eu sentar assim, ó, pra tomar café, pra almoçar, e as lágrimas começarem a cair do nada, de tão desesperada que eu tava. Então, comecei a fazer todos os tratamentos, olha só, vou deixar bem aqui, ó, pra vocês verem, ó, aqui, ó. Depois vocês leem aí com bem atenção, tá? Olha só. Aqui é o papel do hospital onde tá falando tudo que eu fiz, né? E tudo que realmente eu sentia. Tá aqui, tá? E não foi nada fácil. Quando foi o ano passado, minha gente, eu comecei, né, ir pro hospital para perguntar porque não tinha tido nenhuma resposta ainda. E a médica tinha dito que o hospital ia entrar em contato para marcar a cirurgia e até então nada. Uma das vezes que eu liguei para lá, minha gente, vocês não vão acreditar. Tava lá como se eu já tivesse desistido, sendo que como era que eu ia desistir de uma coisa que eu estava correndo tanto atrás, né? E não estava conseguindo, não por mim, mas pelos médicos, que eles diziam que tinha que ir fazendo primeiro o tratamento clínico, né? Para depois ir para as vias de fato, viu? Então, aí nesse momento eu liguei, graças a Deus consegui falar com uma pessoa muito atenciosa, que nesse dia foi de Deus mesmo, e ela conseguiu marcar o meu retorno. Porque nesse hospital, às vezes era necessário você ligar para marcar por telefone, mas outro dia você ligava e dizia que você tinha que ir lá pessoalmente. E aí começa todo aquele processo, você tem que ir no posto da sua comunidade, pegar o encaminhamento e tudo para atrasar, né? Aí foi então que eu comecei a fazer tudo de novo, comecei a fazer os exames, né? Levei, a médica pediu ano passado, depois de muito tempo, depois de muito tentar, minha gente, a médica começou a pedir o
os exames pré-operatórios, mas mesmo assim não foi fácil não, viu? Aí teve uma vez que eu tava no trabalho, minha gente. Agora é onde começa o meu testemunho, tá bom? Para que sirva de lição para vocês e que vocês nunca desistam e nunca deixem de acreditar em Deus, em Jesus, porque tudo é no tempo de Deus, tá bom? E Jesus é apenas o nosso caminho para levar nossas dores até Deus. Creia sempre nisso. Então, aí na hora do meu almoço, eu tava já tão desesperada, minha gente, que eu terminei de almoçar. Aí veio na minha mente aquela vontade de orar. Puxei minha cadeirinha assim, peguei outra, puxei assim do lado, convidei Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus para sentar ali, porque eu precisava muito conversar com eles. E então eu contei tudo que eu estava sentindo. Eles sabem, né, gente? Mas às vezes, como ele é nosso amigo, ele precisa que você converse com ele como se você estivesse conversando com a pessoa, normalmente. Então, comecei a conversar com eles e dizer que eu não estava mais aguentando, que tudo que eu estava passando, já fazia muito tempo que eu estava naquela situação. Ia para o médico muitas vezes na própria emergência para tomar remédio na veia, para parar a hemorragia. E mesmo assim, eu não estava mais aguentando aquela situação. Estava me sentindo fraca, porque você passar 2 meses sangrando direto não é fácil, né? Então, foram dias de muita luta, viu? Muita luta. Muito desespero, porque chega um momento que você fica desesperado, por mais que você tenha fé, mas o desespero ali bate e você é humano, né? Você sente suas dores e não tem muito o que fazer, porque o que dependia da minha vontade e do meu, como é que se diz? De mim para minha própria cura, eu fazia, né? Mas do que a gente depende de médico, depende de hospital, a gente sabe que não é fácil, principalmente pelo SUS, viu? Então eu chamei Jesus, o Espírito Santo e Deus, comecei a conversar com eles, dizer que eu não estava mais aguentando, se aquela situação não mudasse, eu ia parar, eu não ia mais correr atrás de médico, não ia correr mais atrás de nada, ia realmente desistir, porque eu já não estava mais aguentando. Então, aí o que aconteceu? Terminei aquela oração, ainda fiquei sentada. Minha gente, foi tão surpreendente, porque em seguida, minha gente, já entrou a mensagem do hospital. Na mesma hora, foi uma coisa assim, instantânea. Você acaba de orar, você fica ali, ó. Quando você esquece, na mesma hora, eu fiquei sem reação, vocês acreditam? Porque por mais que a gente tenha fé, mas às vezes Deus precisa ouvir você falar, contar o que você está passando. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas às vezes Ele precisa que você fale o que você está sentindo, fale o que você quer que Ele faça, porque todas as vezes que Jesus curou, Ele perguntava o que era que você queria que Ele fizesse, o que a pessoa queria que Ele fizesse. Ele não chega para você, vai ter muitas vezes que Ele não vai chegar para você e vai curar assim, ó, de uma hora para outra, não. Vai depender de você também, porque a própria palavra diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará com você e você com Ele. Então, muitas das vezes, Ele vai querer que você fale o que você está passando, tá entendendo? Para poder ali, Ele ver a sua fé e lhe ajudar. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu contei tudo que eu estava passando e em seguida entrou a mensagem do hospital, para você ver como Deus é tão bom. Isso foi numa quinta-feira de tarde, na hora do almoço, eu fiz essa oração. Chamei eles, sentei, conversei com eles. E nisso entrou uma mensagem que eu nem acreditei. A mensagem ainda veio com o nome da pessoa errada. Mas como veio para o meu número e eu estava esperando por essa mensagem,
eu não tive dúvida nenhuma. Liguei, falei com a moça, perguntei, moça, eu estou esperando por essa ligação ou por essa mensagem do hospital, porque preciso fazer essa cirurgia, mas enviaram a mensagem com o nome errado. Aí falei o meu nome para ela, né? Ela disse, não, senhora, é para você mesmo, é porque hoje eu já mandei muitas mensagens para várias pessoas. E eu acho que eu errei seu nome na hora, mas é para você mesmo. Aí me disse que era para eu ir me internar na terça-feira, 16 de setembro. Mas antes disso, eu vou chegar aí, tá? Olha só, aí nessa mesma oração, nessa mesma semana, eu disse a Deus assim, Deus, se o Senhor quiser que eu faça ainda esse mês essa cirurgia, o Senhor, entre o dia 17 e 27 de setembro, se o Senhor permitir, eu aceito essa data, porque tudo vai ser conforme como o Senhor quer que seja. Então, se o Senhor quiser, entre o dia 17 e 27, eu estou pronta. Minha gente, no dia... quase uma semana antes, na quinta-feira, na verdade, da semana anterior. Aí entrou essa mensagem, dizendo para eu me internar no dia 16, que a cirurgia seria no dia 17 de setembro de 2025. Olha só, o ano passado. Então, estou contando esse testemunho agora, quase 10 meses depois. Estou curada, graças a Deus, viu, gente? Estou curada, meu Deus, esse tempo passou tão de repente, que só agora eu me lembrei de gravar esse vídeo falando para vocês. E aqui, ó, está o meu... Ó, a conclusão aqui do que foi retirado, né? Olha só. Esterectomia total, tá? Vou deixar aqui bem para vocês verem. E a partir desse dia, minha gente, cheguei lá para me internar na terça-feira, dia 16, de 5 horas da manhã. Eu já estava lá. Me cuidei nesse período, desse tempo, entre a quinta-feira e a terça-feira, na qual eu ia me internar. Me cuidei, não tomei água gelada, tomei remédio para não gripar. Quando foi no domingo que eu me toquei que não podia tomar mais remédio, eu parei, tá? Mas graças a Deus ocorreu tudo bem, conforme a vontade de Deus. E muitos dias Deus tinha falado através do versículo do livro de Isaías 41:10, para não temer, que Ele estava comigo. Minha gente, isso é muito forte, viu? Toda vez que o Senhor lhe der um versículo, creia naquele versículo. No dia da internação mesmo, eu fiquei lá, cheguei lá de 5 horas da manhã, me internei de 3 horas da tarde, veja. Estava tão ansiosa que eu não comia, nem água eu sentia vontade de tomar, vocês acreditam? E muito ansiosa para poder me internar logo, porque a moça disse que se eu não chegasse até as 6 horas da manhã da terça-feira, poderia acontecer de eles cancelar. Mas eu fiz de tudo para não cancelarem, né? E fiquei lá esse tempo todo esperando desocupar leito, tá? Não foi nada porque aconteceu nada, não. Foi só porque estava esperando desocupar leito. Mas o meu Deus, Ele é fiel, viu? Para cumprir. E do jeito que Ele falou que ia acontecer, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, aconteceu. Tudo deu certo. Tudo foi conforme a vontade do Senhor. Não teve nada que desse errado. E graças a Deus, hoje estou aqui contando esse testemunho, porque se não for Deus na nossa vida, nada se resolve, nada dá certo. Então hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus, porque só Ele tem todo o poder para mudar a nossa vida, tá? E se você estiver passando pela mesma situação, minha gente, creia, porque somente Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele te prometeu.
Então, ele falava muito através desse livro de Isaías 41:10, tá? E eu sempre me apegando àquela palavra, sempre me apegando. E até no dia que eu fui para o hospital, não senti medo de nada, vocês acreditam? Quando eu fui para a sala de cirurgia, fui caminhando. Minha pressão, graças a Deus, que sempre, quando eu ia para o médico, dava alterada. Nesse dia estava tudo normal, tudo normal. E para vocês verem como Deus é tão bom, que enquanto eu esperava no corredor para poder entrar na sala de cirurgia, o médico que me operou, ele passou assim, ó, na frente, e uma pessoa falou o nome dele. Doutor Geraldo, até o nome dele eu me lembro. Doutor Geraldo. Aí ele virou assim, conversou com ela e foi embora. Nisso, quando ele entrou na sala, eu já estava ali, ó, anestesiada, apagada totalmente. Mas foi uma equipe muito boa, primeiramente porque eu convidei Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eles fossem o meu médico principais, né? Os meus médicos principais. E que os médicos terrenos aqui, que fosse apenas instrumento usado por eles para ali me dar a minha cura, tá? Então, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Uma equipe maravilhosa, anestesista bem novinha, mas muito educada. É uma pessoa excelente, tá? Então, sobre a cirurgia em si, eu não tenho o que falar. Me internei, passei 4 dias no hospital. Mas tudo, minha gente, tudo é no tempo de Deus. E se Deus tiver falar alguma coisa para você que vai se cumprir, não duvide, nunca duvide do poder de Deus. Se Ele falou conforme como Ele falou, vai acontecer. Porque tudo é no tempo dele. Na Bíblia mesmo diz que existe tempo para tudo, né? Tempo para chorar e tempo para se alegrar. Então, chegou o meu tempo de me alegrar no Senhor, tá? Então, estou dizendo isso para vocês, para que vocês não percam a sua fé, mas que na dificuldade, que a sua fé seja essencial para que nunca falte, porque todas aquelas pessoas que foram curadas na Bíblia foi através da fé delas, tá? Então, faça a sua fé um degrau para você chegar até o seu milagre, tá bom? Então, minha gente, meu testemunho de vida foi esse. Espero que ajude vocês e que todos fiquem com Deus na presença do Senhor, tá bom? Então, que Deus nos abençoe mais e mais e que Ele cure cada um na sua área que esteja precisando, tá bom? E é isso. Até, tchau.